Irmãos, boa noite. Eu atrasei um pouquinho porque eu estou com problema de conexão. Não sei se é a minha internet de casa. Eu tive que fazer na internet do celular, porque na internet de casa não estava dando certo. Mas agora imagino que esteja tudo bem. Então nós vamos começar a nossa devocional. E eu dou as boas-vindas então aos irmãos. Já estou vendo a Isaíra, a Zilá. Deus abençoe a vida de vocês, irmãs. Deus esteja falando conosco hoje. Também o irmão Dailson. Deus abençoe, Dailson. E nós vamos começar. Acredito que daqui a pouco os demais irmãos estarão chegando. Mas nós vamos dar continuidade, então, à nossa meditação no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo do 7 até o 13. Mas antes de lermos o texto, nós vamos orar, ok? Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, te louvamos e te engrandecemos. E agradecemos ao Senhor por este dia e porque estamos aqui agora reunidos para estudarmos a tua palavra. Eu peço que o Senhor venha nos edificar e falar ao nosso coração e nos dar também a tua direção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a questão do ministério de Jesus, não é? Nós já vimos aí que Marcos coloca a ênfase do ministério de Jesus no ensino. Então, Jesus diz que o que ele veio para fazer é ensinar a palavra de Deus e que os sinais que ele faz colaboram em confirmar que ele é aquele que os profetas avisaram que viria da parte do Senhor, ele é o Messias. Nós vimos ontem que ele foi rejeitado na sua terra, que os seus irmãos, que as pessoas não acreditavam nele, as pessoas compreendiam até certo ponto a mensagem, mas elas não conseguiam fazer uma ligação de que quem estava dando aquela mensagem era a mesma pessoa que operava aqueles sinais, e o fato dele operar aqueles sinais era uma indicação de que a pessoa que o Velho Testamento anunciava estava diante deles. Eles não compreendiam isso. Eles ficavam, pelo menos, atordoados por tentar identificar como é que Jesus sabia de tudo que sabia, sendo ele o carpinteiro apenas. E eles não creram. E aí nós vimos que os milagres de Jesus, eles não são um fim em si mesmo. Ou seja, Jesus não fez milagres só por fazer. Jesus não fazia milagres só porque ele se compadecia. Os milagres eram frutos da sua compaixão, mas eram sinais, eram evidências de que aquela pessoa era o Messias anunciado. Agora, nós entramos é como se fosse um segundo estágio do ministério de Jesus, iniciado aqui no verso 7. Ele diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saiu eles e pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então aqui nós entramos num estágio que se liga àquele momento e quando Jesus começa o seu ministério, ele começa a chamar discípulos. Vocês lembram que ele chamou ali os primeiros 4 discípulos e disse a eles que eles seriam pescadores de homens. Então eles receberam essa instrução. E Jesus começou a desenvolver o seu ministério. Então,
esses 4 discípulos, depois nós vimos que ele foi chamando outras pessoas, e aí essas pessoas estavam todos os dias com Jesus, comiam com Jesus, andavam com Jesus, dormiam com Jesus, visitavam com Jesus, estavam com Jesus quando ele ensinava, elas participavam do cotidiano da vida dele. Então, esse participar de um cotidiano, esse estar junto em todas as coisas, é que é justamente o trabalho de fazer discípulo. O trabalho de discipulado não é só ensinar a doutrina. O trabalho de discipulado não é feito só 1 hora por dia, ou então 1 hora, uma vez por semana. O trabalho de discipulado, ele é feito vida com vida. Não é? O máximo de tempo que conseguirmos estar juntos, onde a pessoa aprende na prática, olhando como se faz aquilo que ela precisa saber. E por que precisamos fazer discípulos? Porque a meta de Jesus é formar pessoas e enviá-los. Então repare que até esse momento Jesus estava junto. E até esse momento Jesus fazia. Agora chegou o momento de enviar os seus discípulos sem Jesus. Então, o discipulado envolve aprender de Jesus e aprender também a caminhar sem Jesus. É muito importante pensarmos que o ensino ele tem hora para começar, mas ele também tem hora para terminar. É assim que as professoras fazem, não é? Que os professores fazem. A escola se presta a isso. Uma pessoa não cursa a escola a vida toda. Ela tem um período de ingresso, de desenvolvimento, e ela tem aquilo que nós chamamos de formatura. Quando a pessoa já se encontra apta, passou por todos os estágios, passou por todos os períodos, agora ela se encontra apta a sozinha desenvolver a vida dela. Então, da mesma maneira, Jesus não estava em todas as coisas que a igreja fazia. Ele estava naquilo que era necessário o seu ensino. Ele ensinava, agora chegou o momento dele começar a ensinar os seus discípulos a caminhar por si só. Até porque chegaria um dia que Jesus fisicamente não estaria mais com seus discípulos. E o trabalho teria que continuar sendo feito, mesmo sem a presença física de Jesus ali. Então, é o momento que ele convoca e a partir daquele discipulado, os discípulos são enviados. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria que nós pensássemos. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. Ser discípulo de Jesus é muito diferente de conhecer a Jesus teoricamente. Ser discípulo de Jesus é muito diferente de saber o que ele pensa, de saber o que ele aprova, de saber o que ele não aprova. Ser discípulo de Jesus significa caminhar como ele caminha. E a Bíblia nos ensina que Jesus quer discípulos. Jesus não quer espectadores. Jesus não tem interesse em pessoas que não se comprometam. Jesus não quer plateia. Pelo contrário, ele sempre fugiu de plateia. Ele não tem interesse em plateia. Jesus quer comprometimento. Ele quer pessoas que firmem-se com ele, que aprendam dele e que façam novos discípulos. O último capítulo do Evangelho segundo Mateus, nas últimas porções do texto, Jesus diz justamente isso. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o desejo de Jesus é que sejamos discípulos e façamos discípulos. E fazer discípulo envolve comprometimento. Não é plateia, não é só saber o que ele quer, não é só entender o que lhe agrada, mas ter um envolvimento tal que eu reproduza isso na minha vida. Outra questão muito interessante que diz lá o verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Depois aqui no versículo
13 diz assim: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O descrito no verso 7, o descrito no verso 13, o descrito no verso 13 faz parte do que está anunciado no final do verso 7, dando-lhes autoridade sobre os espíritos. Jesus concedeu a ele poderes. Os poderes não eram deles, os poderes eram de Jesus. Foram concedidos a eles para aquele ministério. Jesus deu a eles que o representasse, mas que tivessem poderes vindos do próprio Jesus para fazer os sinais que eles fizeram. Isso significa que quando a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 15, que Jesus é a videira e nós somos os ramos, e que todo ramo que está ligado a ele frutifica, e todo ramo que não está ligado a ele não frutifica, é justamente isso. Nós podemos ser grandes instrumentos nas mãos de Deus, mas grandes instrumentos mesmo, se estivermos ligados à videira. O que é muito diferente de conhecer a videira, saber o que a videira pensa, o que ela aprova, o que ela não aprova, mas não estarmos ligados nela. Então, o poder que temos para enfrentarmos a vida e sermos, ao mesmo tempo que enfrentamos a vida, sermos instrumentos, sermos ferramentas nas mãos de Deus, nós recebemos de Cristo de uma maneira especial. É lógico que aqui é um contexto um tanto quanto diferente, porque estes seriam também futuramente os seus apóstolos, porque são os 12. Repare, chamou Jesus os 12. Tirando Judas, que o traiu, os demais seriam os seus apóstolos. Então, há uma coisa aqui de especial sobre esses 11 e posteriormente sobre aquele que viria a substituir a Judas. Mas, a grosso modo, o poder que temos para manifestar Jesus, e é o mesmo poder que nos dá temperança, que nos dá equilíbrio, que nos dá graça, para que possamos desenvolver as nossas vidas, para que possamos também, ao desenvolver as nossas vidas com estabilidade, com equilíbrio, com segurança, ao mesmo tempo levarmos a palavra de Cristo, esse poder nós recebemos de Deus. Nós não somos um recipiente como um vaso, como um copo que você coloca ali, enquanto não usa, o poder está contido naquele copo. Não funciona dessa maneira. Jesus comunica a comunhão que nós temos com Ele, diária, uma comunhão diária, ininterrupta, séria, próxima, nítida, com clareza. A sujeição que nós nos colocamos diante dele, no sentido de desejarmos e almejarmos sermos utilizados por ele como instrumentos, o desejo que temos de servir o Senhor e procurarmos diante do Senhor: Senhor, eu quero servir ao Senhor, faz de mim de fato um instrumento nas tuas mãos. Essa disposição associada a uma vida de oração, associada a uma vida de comunhão, associada a uma vida de ligação com Cristo, Jesus concede para nós aquilo que nós chamamos de capacidade, que é na realidade o poder de sermos aqui suas testemunhas, de falarmos abertamente, de sabermos o que falar, de sabermos o tempo, o modo de nos expressarmos, com quem nos expressarmos, né? Todas as pessoas que estão diante de nós, ao nosso redor, são alvos em potencial. A Bíblia diz que nós devemos levar o Evangelho a todas as pessoas. Então, esse poder, essa capacidade, né? Nós sabemos aquele ditado que diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. É isso mesmo. Só que essa capacitação vem da intimidade com Deus. Sem intimidade você não tem capacitação nenhuma. Jesus não quer espectadores. Jesus não quer pessoas que conheçam a sua história. Jesus quer pessoas que tenham intimidade com Ele. Jesus quer discípulos. Então, se nós nos fazemos discípulos, se nós caminhamos com Ele, se nós comemos com Ele, se nós
olhamos como ele reage, nós reproduzimos a reação dele, nós estamos nos fazendo aquilo que devemos ser, discípulos. Ele comunica o seu poder maravilhosamente, graciosamente, de uma maneira majestosa, nos capacitando a sermos aquilo para o qual ele nos chamou, discípulos. Mas se somos apenas espectadores, se somos apenas leitores, conhecedores, expert da vida de Cristo, conhecemos o ministério todinho dele, mas à distância. É como uma pessoa que observa o outro à distância, sempre à distância. Nunca se compromete, nunca se faz seu servo, nunca chega para Jesus e diz assim, me use, eu gostaria de ser um instrumento nas tuas mãos. Mas está sempre à distância, sempre de longe. Ele vai saber tudo o que o mestre fez, à distância. Mas aquela graciosidade do mestre nunca chegará na vida dele, porque ele está sempre à distância. Então Jesus não quer espectadores, Jesus não tem interesse em auditório, Jesus não tem interesse em plateia. Jesus tem interesse em discípulos. E o discípulo é uma pessoa que está em perfeita comunhão a todo momento com ele, e ele recebe também dele tudo aquilo que é necessário para poder desenvolver o seu ministério. No versículo 8 diz assim, Marcos 6, 8. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Então, recomendou o quê? Aliás, ordenou-lhes, não recomendou, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. O que é que eles não podiam levar? Não podiam levar pão. Ou seja, não iam levar marmita, não ia levar o lanche. Por quê? Porque eles não precisavam ser supridos daquilo, eles não precisavam criar uma estratégia de casa. Vamos fazer um cardápio aqui, no dia tal a gente come isso, no dia tal a gente come aquilo, no dia tal a gente come aquilo outro. Porque o Senhor providenciaria o alimento para eles. Outra coisa que eles não podiam levar, o alforje, ou seja, não podiam levar a bolsa. Até porque eles não estariam visando riquezas, eles não estariam necessariamente recebendo pelo que faziam. Aquilo que eles faziam tinha que ser um dom, eles receberam uma capacidade de graça, e de graça eles estariam dando aquilo ali. Eles não estariam cobrando para fazer alguma coisa, para curar o enfermo, para expulsar o demônio de alguém, não é? Não estariam cobrando isso. Há quem diga, eu já ouvi histórias em nossa época de pessoas de pastores que eram que não pastoreavam uma determinada igreja, e aquela igreja estava com necessidade de receber a ceia e convidou o pastor que não era pastor daquela igreja, a igreja não tinha um pastor, e convidou um determinado pastor para que levasse a ceia, e o pastor cobrou para poder levar a ceia, porque naquela lá não era a igreja dele, ele teria que abrir mão de estar com a igreja dele para levar naquela. Então não é esse tipo de serviço que os discípulos do Senhor se prestariam a fazer. Pelo contrário, aquilo ali teria que ser um gesto de graça, um gesto gracioso, a bondade de Deus, a alegria em estar junto, em poder compartilhar daquilo que Deus nos dá. Então não tem. Outro dia eu fui convidado para fazer um casamento, a pessoa me perguntou quanto eu cobraria para fazer o casamento. Eu falei que não cobraria nada, porque faz parte do meu ofício. E a pessoa falou, não, mas como não? As pessoas aí fora com quem eu vou cobram? Eu disse, não, mas eu não vou cobrar. Então, é esse tipo de situação. Não é cobrar para fazer uma coisa que nós somos chamados para fazer. Entende? Então, eles não deveriam levar bolsa. Outra coisa, nem dinheiro, porque o Senhor providenciaria o sustento deles. Também que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. A segunda túnica era às vezes utilizada para se cobrir à noite,
se eles andassem, eles dormissem no relento, se eles dormissem a céu aberto. O Senhor providenciaria para eles a hospedaria deles. Então, o que Deus estava dizendo é que eles tinham que aprender a viver na dependência do Senhor. Eles não seriam mendigos, porque o Senhor estaria cuidando deles. E como é que o Senhor cuidaria? O Senhor providenciaria casa para que eles pudessem estar, para que eles fossem recebidos. E quando eles chegassem numa casa, eles não deveriam ficar mudando de casa. Ah, essa casa aqui é simples, tal, mas a pessoa vai me receber, mas aquela outra casa ali é um pouquinho melhorzinha, então eu prefiro ficar naquela outra casa ali do que ficar na casa de cá. Não, a casa que abrisse a porta para eles era para eles entrarem. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 10. Recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes dela. Ou seja, até terminar o trabalho de vocês, vocês forem embora. Então, a casa que receber vocês é a casa que eu mandei que recebesse. É a casa preparada para recebê-los. Então, eles tinham que participar da vida comum da casa, independente do contexto que fosse a casa. Se fosse uma casa simples, mediana, uma casa mais rebuscada, mas eles tinham que participar daquilo ali, estarem completamente satisfeitos com aquilo que o Senhor providenciou para a vida deles. Também diz aqui o verso 11, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. O judeu tinha um costume de, quando ele saía de um lugar que não tinha pessoas que conheciam o Senhor, ou seja, que tinham gentios, eles batiam as sandálias numa pedra, alguma coisa assim, para que o pó daquela terra saísse das sandálias deles. É como se eles estivessem dizendo assim, olha, eu não tenho parte com vocês. Deus vai julgar a causa de vocês. Então é isso que ele está dizendo. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés. Ou seja, eu não tenho parte, vocês não me receberam, vocês não me ouviram, vocês não receberam o Senhor e vocês não ouviram o Senhor. Eu não tenho parte com vocês, estou livre do sangue de vocês. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, eu não tenho responsabilidade com a vida de vocês, porque eu vim até aqui para falar para vocês a palavra de Deus e vocês não quiseram ouvi-la. Então aí é entre vocês e Deus. Eu não estou fora disso, estou limpo disso. É a questão de sacudir os pés. Em testemunho contra. Estou limpo da responsabilidade de vocês. Depois o verso 12 diz assim, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E é isso mesmo. O discípulo de Jesus, ele anuncia o quê? O arrependimento. Porque é o meio pelo qual a salvação é anunciada. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que os pecados sejam perdoados e as pessoas possam entrar no céu, possam entrar na presença de Deus, possam alcançar o perdão, possam ser feitas filhas de Deus, através do arrependimento. Então, um Evangelho que comunica uma estadia com Deus e as bênçãos decorrentes de estar na presença de Deus, é um Evangelho que falta parte. Não é o Evangelho autêntico. O Evangelho autêntico diz que Jesus veio para salvar os homens do justo juízo de Deus. E para que os homens sejam salvos, eles precisam crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e se arrependerem de seus pecados. Esse é o Evangelho verdadeiro. E é esse Evangelho verdadeiro que os discípulos comunicam. Aquele Evangelho que diz assim, olha, vá para a casa de Deus, vamos lá para Deus, sua vida vai melhorar. Você precisa conhecer a Deus porque com Deus tudo vai ficar bem. Deus vai cuidar de você. Este Evangelho está faltando parte. Hoje em dia as pessoas têm medo de falar arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque as pessoas querem coisas que lhe façam bem. As pessoas não querem fazer compromisso. As pessoas não querem se contratar com alguma coisa. As pessoas não querem ter responsabilidade. As pessoas querem de Deus, mas não querem fazer nada para Deus. Então, um evangelho que estimula ganhar coisas de Deus, mas não obriga a pessoa a se comprometer com Deus, não é o evangelho de Cristo. Pode ser parecido, mas não é o evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo diz que o homem precisa crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e se arrepender de seus pecados. Ou seja, a santificação não é uma opção. A santificação, a partir do momento que ele confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e se arrepende dos seus pecados, é o caminho pelo qual ele há de seguir até a volta do Senhor, ou até o dia que ele comparecer na presença de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina quando Hebreus diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o arrependimento faz parte absoluta do Evangelho. Por fim, diz aqui, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O ministério do Evangelho não é só a preocupação com a alma da pessoa. O ministério do Evangelho não é a preocupação só com salvar o espírito da pessoa. Eu só vou me preocupar com o espiritual da pessoa. Jesus se preocupa com a pessoa inteira. Inteira. Por que Jesus se preocupa com a pessoa inteira? Porque nós não somos espíritos vagando pela terra. Nós somos pessoas. E o conceito de uma pessoa é a união do corpo com a alma. Ou do corpo com o espírito. Ninguém é só espírito andando, ninguém é só corpo andando. Nós somos a união dos dois. Então, uma pessoa viva é a união do corpo com o seu espírito ou sua alma. Então, quando alguém morre, seu espírito ou alma volta para Deus e o corpo é sepultado. Nós até falamos, né? O corpo da pessoa está ali. Ninguém se refere quando é que a pessoa chega. A gente diz assim, o corpo da pessoa chegou. Porque nós entendemos muito bem essa separação na morte. Então, quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho, ele é sim para perdoar os nossos pecados, e isso tem a ver com a vida espiritual, com a dimensão espiritual, mas ele também visa o homem por completo. Ele visa restaurar o homem, ele visa restaurar famílias, ele visa demonstrar que Deus se importa conosco por inteiro. E há pecados, irmãos, há pecados que conduzem a flagelos físicos, a enfermidades físicas. Quando esses pecados são cortados, as enfermidades também são distanciadas das pessoas. Então, Jesus não veio, ele não está só se importando com a alma. Jesus se importa com o homem inteiro. Muito bem. Todo esse contexto aqui é aquilo que Jesus mandou que os seus 12 se envolvessem, se importassem na sua caminhada agora de serem enviados de 2 a 2 para levar a palavra de Deus. Jesus não iria com eles, porque Jesus já passou um período com eles ensinando o que fazer. Agora eles iriam sozinhos. Então essa ideia de que o pastor precisa estar em tudo, ele precisa ensinar. Ele precisa ensinar. Os discípulos precisam entender que vai chegar o tempo de que precisam fazer sozinhos. O ensino continua, o discipulado continua, mas o trabalho que envolve, que é fruto desse discipulado, agora é cada pessoa ou cada grupo fazendo o seu, e é isso que vai multiplicar a igreja. É isso que faz a igreja andar. Quando a igreja se envolve com o discipulado, ela se faz discípula e ela faz discípulos. Aí sim a igreja caminha. Porque o Senhor Jesus não tem interesse em espectadores. O Senhor Jesus não tem interesse em plateia. O Senhor Jesus não está interessado em arquibancada. Ele quer pessoas que se comprometam com Ele. E a maior demonstração de comprometimento com Cristo é fazer esse seu discípulo. Não existe outra maneira de comprometer-se, de demonstrar comprometimento, senão por meio do discipulado. Qualquer outra coisa que não for discipulado é plateia, arquibancada, qualquer outra coisa dessa natureza. Menos andar com Jesus, caminhar com Jesus, ver o que Jesus fez e fazer igual. Isso é ser discípulo, gastar tempo, gastar intimidade, gastar comunhão, gastar oração, gastar vida aos pés de Jesus. Ele comunica para nós diretamente toda a capacitação que nós precisamos. A capacitação não é um passe de mágica. Eu não tenho comunhão com Deus, eu leio a Bíblia de vez em quando
e aí eu me disponho a fazer uma evangelização amanhã, eu oro assim, Senhor, me capacita para que amanhã eu possa abençoar aquela pessoa. Faça aquela evangelização amanhã, depois só daqui mês que vem, ou daqui a 15 dias, ou então daqui a 6 meses. Isso não tem nada a ver com discipulado. Isso é plateia. O discipulado, ele se envolve, ele respira o evangelho. Ele respira a evangelização. Ele está, Senhor, quem é que o Senhor vai colocar agora diante de mim para que eu possa levar a palavra? Eu preciso levar a palavra. É para isso que eu fui chamado. Para isso que o Senhor me separou, para isso que o Senhor me salvou. Gostaria que nós pensássemos nessas questões todas descritas do verso 7 ao verso 13 do capítulo 6 de Marcos. Porque é extremamente importante para toda a nossa vida e é isso que Deus espera de cada um de nós que foram chamados como discípulos do Senhor. Oremos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e temos, ó Deus, muitas lutas, principalmente nesse momento que estamos passando agora, estamos em lutas. Mas compreendemos, ó Deus, que o Senhor Jesus passou em lutas todo o seu ministério. E mesmo em lutas durante todo o seu ministério, Ele sempre levou a Tua palavra a quem quer que estivesse. Ele deixou-se gastar-se para levar a Tua palavra. Ele deu de graça de si mesmo para todas as pessoas que estavam ao seu redor. Eu peço, Deus, que o Senhor nos capacite a fazermos assim. A olharmos para as pessoas que estão ao meu redor, ao nosso redor, e a compartilharmos com Ele aquilo que o Senhor graciosamente tem feito por nós dia após dia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos discípulos do arrependimento, mas também a levarmos o arrependimento às pessoas como evangelho, como parte do evangelho. Não levarmos só metade do evangelho para as pessoas, mas levá-lo inteiro, falando das bênçãos, mas também falando da exigência do Senhor Jesus, que é fé e arrependimento. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos para que, nestes momentos, nós possamos entender que mesmo debaixo desses dias difíceis, o Senhor nos fez seus discípulos e nos chamou para assim sermos e levarmos a Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, usa a Tua igreja para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Tenham todos uma boa noite, que vocês possam meditar na palavra do Senhor e alcançarmos todos uma intimidade maior com o Senhor. Uma boa noite.